Chegamos mais uma vez para adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao começarmos o nosso culto, nessa hora, olhamos para a palavra de Deus. No livro de Salmos 128, verso 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado ou bem feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado significa bem feliz. Bem feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quero convidar você a falar com o Senhor nessa hora, a orar e falar com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o Teu nome. Te exaltamos, te bendizemos, glorificamos o Teu santo nome. Que o Senhor, ó Deus, possa falar ao nosso coração, através de cada ato desse culto. Possamos, ó Deus, entender os Teus planos, seguir os Teus caminhos, revela-nos os Teus propósitos, para que possamos seguir e fazer a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Fala o nosso coração. Espírito Santo, vem sobre nós, que ao adorarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor, que o Espírito do Senhor possa convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo, levando-nos ao arrependimento, ao acerto, ao conserto contigo. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar a você a inscrever-se no nosso canal, se você ainda não fez ou não se inscreveu, faça isso agora mesmo. Também dê um likezinho, um joia, para que a divulgação possa ser ampliada. E além de tudo, você pode tocar o sino para receber novas notificações. Sempre temos novas mensagens, temos o Dormindo com Deus, todo dia das 22h30 às 23 horas. Temos também a nossa classe de escola dominical, temos também o nosso culto de quinta-feira, que você pode ouvir as mensagens, ser edificado. Portanto, você dando um likezinho, você pode receber as novas mensagens ou quando elas começarem. Além de tudo, é um pedido que eu faço a você, de você ser um missionário pós-moderno, usar o seu celular para transmitir a palavra de Deus. Compartilhe esta mensagem, este culto, com mais 3 ou 5 pessoas. Eu tenho a certeza que eles ficarão edificados. Não é com a palavra do pastor, não, é com a palavra de Deus, que não volta vazia, mas acha guarida nos corações. Convido você a adorar o Senhor agora com a sua voz. Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Bom estar na casa do Senhor. E como esses dias têm exigido o exercício da nossa fé, o Salmo 121 diz que nós temos alguém que olha por nós 24 horas. Ele é o guarda de Israel. Ele guarda a tua entrada e a tua saída todos os dias da tua vida. A esse Deus nós viemos cultuar. A esse Deus nós viemos exaltar. Aonde você estiver nessa hora, declare-se ao Senhor. Se renda a Ele. Ele é merecedor de tudo que nós temos para oferecer. Amém? Adore a Ele nessa noite, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu estou rendido aos teus pés.
teu santo nome. Aleluia. Nós estamos estudando o livro de Salmo, num grupo de salmos, do Salmo 120 ao 134, chamado de Salmo dos Peregrinos, Salmo dos Degraus, ou ainda Cântico de Romagem, quando os peregrinos judeus iam para Jerusalém para fazer a sua adoração. E eles, em grandes caravanas, iam cantando esses salmos. E esses salmos falam um pouquinho das situações vividas por esses escritores. O autor é um só, Deus é o autor de toda a palavra de Deus, mas inspirando homens que, cheio da graça e da misericórdia do Senhor, escreveram esse Salmo de número 128. Não sabemos quem escreveu, mas podemos ver a profundidade que a gente encontra aqui sobre o temor de Deus e a felicidade no lar. O temor de Deus e a felicidade no lar. Vamos ler o Salmo nesta hora, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Oremos. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que a Tua palavra, Senhor, venha falar conosco. Teu Espírito Santo venha penetrar e que nós possamos, em nome de Jesus, ser tocados por essa palavra. Transforma o nosso ser. Ó Deus, queremos entender, aplicar e conhecer de perto as Suas leis para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia, nós encontramos que pelo menos 3 instituições foram criadas por Deus. A primeira instituição criada na terra pelo Senhor foi a família. Deus criou o homem, a mulher, e disse para ser fecundos sobre a terra. A segunda instituição que a gente vê que foi criada pelo Senhor foi a nação de Israel, que começou a partir de uma família, e o Senhor criou uma nação, e com esta nação, para ser luz e bênção para toda a terra. A terceira instituição que Deus criou foi a igreja. A igreja foi a terceira instituição criada pelo Senhor. Jesus, já andando com os seus discípulos, dando os primeiros passos para a formação da igreja, criando os seus líderes, e durante 3 anos andou com eles, e assim que subiu o assunto ao céu. Então, muitas vezes chamamos o dia de Pentecoste como o pontapé para o início da igreja do Senhor. Olha, dessas 3 instituições, nós encontramos nesse salmo, falando da primeira, sobre a família, dizendo bem-aventurado ou bem feliz o homem, o ser humano, o homem ou a mulher que teme o Senhor e anda nos seus caminhos.
Logo depois de falar desta bem-aventurança do temor ao Senhor, nós encontramos então o salmista falando sobre a esposa, sobre os filhos. Mas ele começa dizendo que uma família abençoada, um homem abençoado, uma mulher abençoada ou bem-aventurada ou bem feliz, e muita gente está correndo atrás da felicidade, as pessoas estão correndo atrás da felicidade, muitas vezes desiludidas porque não encontraram. Ele está dizendo como nós podemos ser felizes na nossa casa, dizendo bem-aventurado ou bem feliz o ser humano que então ele teme ao Senhor. O temor de Deus é um sentimento, um dos mais importantes em relação à santidade de Deus. Quando nós podemos olhar para Deus e ver a santidade do Senhor e ver a pecaminosidade do homem, então tememos. Há em nós um temor a Deus. Ele está dizendo que bem-aventurado, bem feliz é o homem e a mulher que teme ao Senhor. E temor mistura alguns pontos importantes. Primeiro, reverência. Também respeito de constrangimento, um medo de pecar, de errar contra Deus. Temor não é ter medo de Deus, mas ter medo de ferir a santidade de Deus, medo de quebrar a comunhão com Deus. Adão e Eva, quando pecaram, com medo por ter quebrado esta comunhão com Deus, se esconderam. E o Senhor foi achá-los, procurá-los. E eles estavam com temor, com medo, porque haviam quebrado esta comunhão com Deus. Impressionante que o temor é o que torna o ser humano sábio e o ensina a fazer as escolhas certas. Quando olhamos para Provérbios, capítulo de número 9, verso 10 e 11, nós encontramos o trecho da palavra de Deus que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência, porque por meu intermédio se multiplicaram os teus dias, e anos de vida se terão aumentado. Veja que o temor do Senhor é um sentimento que nos guia a um freio para a natureza pecaminosa que tem no homem. O texto está dizendo, olha, bem-aventurado, bem feliz é o ser humano, o homem ou a mulher que teme. O temor é que compunge a não pecar contra Deus. Portanto, o que ele está dizendo é que para uma família, um lar feliz, para uma família feliz, precisa ter o temor de Deus. E vem a primeira pergunta da mensagem: você tem o temor de Deus? Sua família está debaixo do temor a Deus? Você está constrangido no sentido de ter medo de quebrar a comunhão com Deus? Portanto, você teme e não quer andar fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como diz ali em Romanos, mas quero lembrar que ela não é fácil. Mas o primeiro princípio para um lar ser um lar que tem felicidade, precisa haver o temor a Deus.
É impressionante que nós encontramos que na palavra de Deus alguns exemplos de homens que temeram ao Senhor. Quando nós olhamos para José, filho de Jacó, sozinho, distante, vendido, poderia pecar e sem ser descoberto, mas ele tinha temor ao Senhor. E em Gênesis, capítulo de número 39, verso de número 9, diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, portanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Em José temos ali o temor ao Senhor, e ele fala: olha, Potifar me colocou aqui na casa, colocou tudo nas minhas mãos, e como eu faria tal maldade e pecaria contra Deus? Jó também era um homem que temia o Senhor, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E nós encontramos que na terra de Uz era aquele homem que tinha o temor a Deus, de tal maneira que era capaz de sacrificar pelos seus filhos, porque se eles viessem a ter cometido alguma coisa errada, ele tinha esse temor e queria que a sua família andasse debaixo do temor de Deus. Pergunto a você, nesta hora, o temor de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Sua família pode ser uma família feliz, se estiver debaixo do temor de Deus. Segundo lugar, o texto começa a falar sobre agora um outro ponto que é necessário para uma família ter a sua felicidade, que é o trabalho. Ele diz assim: e você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Nós encontramos aqui que o trabalho é algo que completa o ser humano, o dignifica. O homem se alegra em suprir a necessidade da sua casa. É motivo de alegria, de orgulho, ser o provedor que Deus o fez para ser. O trabalho foi criado por Deus, e deixe-me te dar um aviso, foi criado por Deus antes mesmo da queda. Quando nós olhamos para o texto da queda, diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó se tornará. Mas, quando a gente olha profundamente para o trecho da palavra de Deus, nós descobrimos que o trabalho já foi instituído antes da queda. Em Gênesis capítulo 2, verso de número 15, nós encontramos a palavra que é a seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para fazer o quê? Lavrar e guardar. Lavrar e guardar. Quem criou o trabalho foi o Senhor. Não pense que o trabalho foi criado depois da queda. Não, o Senhor já colocou o homem no jardim e o colocou para lavrar e guardar aquela terra. E nós vemos depois que com a queda já vem o trabalho com o suor do rosto. Antes não é mencionado nada de suor. Portanto, o sucesso no trabalho vai depender da nossa vida no altar de Deus. Nós já olhamos para o Salmo de número 27 e disse: o Senhor não edificar a
casa, em vão trabalham os que a edificam. E depois ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E depois ele diz, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Veja que nesse Salmo de número 128, nós encontramos que feliz o homem que teme ao Senhor. E esse homem que teme ao Senhor tem uma implicação especial no seu trabalho. O temor do Senhor é o princípio do saber. E não só isso, nós encontramos que agora ele, no verso de número 2, diz que comerá do fruto do seu trabalho. Há muita gente que não consegue comer do fruto do seu trabalho. Trabalha e não prospera, não anda, não é abençoado, não tem a bênção de Deus, vive endividado, vive numa situação terrível, não tem nunca suas conquistas, nunca consegue chegar a um patamar diferenciado, vive emprestando, pagando empréstimo e nunca chega a lugar nenhum. Falta o temor do Senhor, que é o princípio do saber, até de como lidar. E Satanás é muito esperto e inteligente e quer nos fazer ser escravos do trabalho. Quando o Senhor está dizendo, olha, você não vai ser escravo do seu trabalho, você vai comer do fruto do seu trabalho e será feliz e tudo irá bem com você. Veja que quando nós olhamos para o Novo Testamento, em João 5,17, Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está falando que Deus está trabalhando e ele, Filho de Deus, também trabalhava até aquele momento. Veja que quem criou o trabalho é o Senhor. Mas o grande princípio do texto é que quando nós tememos ao Senhor, há um equilíbrio. Nós podemos trabalhar e ainda receber as bênçãos deste trabalho. Pergunto a você, você tem recebido bênçãos do seu trabalho? Você tem comido do fruto do seu trabalho? Tudo que você tem feito tem sido bom, tem ido bem, as coisas têm acontecido? Ou parece que vão de mal a pior? O temor ao Senhor, o que teme e anda nos seus caminhos, esse é aquele que comerá do fruto do seu trabalho. Pergunto mais uma vez a você, você tem comido do fruto do seu trabalho ou você tem sido escravo dele? Em terceiro lugar, agora o Salmo passa para a família, falando da esposa. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Veja que o pano de fundo aqui é uma mulher comparada a uma videira. E veja, e eu quero destacar aqui, numa versão, ou melhor, numa casa onde tinha videira, era muito valiosa pelo seu fruto, a uva, o suco que obtinha da uva, os vinhos que também obtinha da uva, as passas e o xarope e ainda doces. Portanto, veja que a figura aqui é que a esposa no interior da casa, naquele tempo, alguns tinham dentro ou próximo à sua casa a plantação da vinha, porque sabia que poderia, com a videira,
ter o fruto, ter o suco, ter o vinho, ter passas e xaropes, doces e etc. Portanto, era algo especial, e ele faz esse paralelo, que aquele que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, é bem feliz no seu trabalho, mas bem feliz também na sua casa, com a sua esposa, porque a sua esposa é comparada à videira. E há 3 pontos especiais sobre a videira na palavra de Deus. Primeiro, é símbolo de fertilidade, Gênesis 49, 22. Por incrível que pareça, em segundo lugar, nos encantos sexuais, Cantares 7, 8 a 12, fala sobre isso. E ainda sobre festividade e alegria, em Juízes 9, 13. Portanto, quando fala da mulher, fala desses 3 pontos especiais, ou tratando da mulher como videira, falando desses pontos especiais. Quero com você olhar bem rapidamente alguns pontos que são destaques para nós. Primeiro, a alegria da mulher em uma casa. E você, mulher que me assiste, lembra-se que Deus, ao formar você, ao colocar você neste lar, você é a alegria desta casa. Veja só o que diz Juízes 9, 13. Porém, a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Para o homem bem-aventurado, a mulher é a alegria do seu lar. A alegria, não é a tristeza, nem a encrenca do lar, nem o problema do lar, mas é a alegria. Você é a alegria do lar? Você, mulher que me ouve, é a alegria do seu lar? Ela estará feliz sempre na sua casa. A videira em volta da casa nos fala de um homem que tem uma esposa que lhe alegra, gera filhos e é frutífera. Você, minha irmã que me ouve, tem a característica da alegria, dá frutos. O fruto da vide é alegria. O homem que tem alegria dentro da sua casa não busca alegria longe ou fora. O homem que tem esta esposa alegre, feliz dentro do seu lar, não vai para outros caminhos procurar alegria. Quando nós olhamos para Cânticos, capítulo 7, verso de número 9, nós encontramos o seguinte versículo: a tua boca como o bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Segundo, a sensação do vinho, da alegria e embriaguez é comparada à esposa, como a videira frutífera, mas também no sexo conjugal, onde o homem encontra prazer e se embriaga de amor numa alegria marital com a sua adjuntora e companheira. Veja que não é só uma alegria de estar feliz, mas também a esposa, aqui que é comparada à árvore, a videira frutífera, é alguém que traz o prazer na área da relação sexual conjugal. Gênesis 2,18 diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Em terceiro lugar, nós encontramos que a videira fala também de comunhão, de santa ceia. A videira frutífera produz o fruto da vide,
E quando nós olhamos para Lucas, capítulo de número 22, verso 17 e 18, diz assim: tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai, e o repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Jesus viveu um momento de comunhão à mesa com seus 12 e prometeu que um dia comeríamos com ele nas bodas do Cordeiro. Agora, a mulher passa a ser também um elemento de comunhão com o seu marido. A pessoa que o homem mais tem comunhão é com a sua esposa. Se não tem, algo errado está. O homem que tem a videira, ou a videira frutífera, ou a esposa no interior da sua casa, como a videira frutífera, terá também comunhão. Em quarto lugar, também, no casamento, nós podemos ver que há um outro ponto que Jesus nos orienta, que não pode faltar de jeito nenhum. Como nós olhamos nas bodas de Caná, em João 2, verso 1, Jesus não deixou faltar o fruto da vide no casamento em Caná. Não deixou. O vinho, a bebida, estava lá. E que esta mulher possa ser essa referência especial dentro de casa, para que haja esta alegria, esta comunhão, essa santa comunhão, e ainda esse fruto especial que é o próprio vinho. Quinto e último, a videira em volta da casa traz paz e segurança. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Está em 1 Reis 4:25. Essa expressão significa paz e prosperidade em Israel, é ficar embaixo da videira em volta da casa. E um homem abençoado por Deus tem o prazer de passar os seus dias de calor debaixo desta videira, ou seja, estar debaixo ou em comunhão com a sua esposa, a sua mulher. Pergunta a você, irmã, que me ouve nesta hora: assim é na sua casa? Quando o temor a Deus está ali, somos felizes. Feliz no trabalho, feliz no relacionamento conjugal com a esposa, mas agora ele passa para os filhos. Veja só o que nós encontramos. Nós encontramos o seguinte: seus filhos, até aqui falava da mulher como a videira, agora fala dos filhos, serão como rebentos de oliveira. Não é algo que nós temos assim, costume de plantar. Aqui agora no Brasil é que estamos desenvolvendo, ou está se desenvolvendo, a cultura da oliveira, mas não é tão comum assim. E aqui nós encontramos que a oliveira tem alguns pontos importantes, ou tinha alguns pontos importantes. E ele faz a comparação dos filhos, são como rebentos da oliveira ao redor da sua casa. No interior era a videira, mas ao redor da casa a oliveira. E a oliveira, ela tem alguns pontos que produz. Primeiro, azeite em abundância, que pode ser usado para cozinhar, que também era usado para iluminar naquelas lâmpadas
era usado óleo para iluminação. Também para higiene e em cosméticos, para comercializar a alto custo. A oliveira era prezada pelos israelitas por causa do seu precioso azeite. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que o óleo de oliveira foi usado para ungir reis, foi usado para ungir profetas, foi usado para ungir sacerdotes, e artigos do templo também foram usados o óleo para essa unção. O Messias, na verdade, significa ungido. A madeira da árvore era usada para esculturas, segundo a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 6, verso 23 e 35. Olha, encontramos que a madeira era maravilhosamente trabalhada. Visto isso, pano de fundo, ele faz esse paralelo, dizendo que os filhos serão como rebentos. Serão como rebentos. E veja que aqui nós temos algumas características especiais, ou seja, mesmo quando derrubada, suas raízes logo produzem novos brotos. Quando o homem que teme ao Senhor, ele é bem feliz, ele é bem-aventurado porque ele teme e anda nos caminhos do Senhor. Ele é feliz ou ele come do fruto do seu trabalho. Sua esposa é como uma videira frutífera. E os seus filhos agora são como rebentos. Mesmo, portanto, que a árvore ela é derrubada, suas raízes podem produzir novos brotos. Portanto, nós encontramos aqui algo especial, que seu filho, sua filha, é um novo broto, é a bênção de Deus sobre a sua casa. A parte mais importante da oliveira fica fora da vista, sob o solo, suas amplas raízes, olha só, que se pode aprofundar até 6 metros e se estender muito mais horizontalmente, são a chave da produtividade e da sobrevivência desta árvore. Veja que os seus filhos serão assim, brotos novos, e a sobrevivência da nova geração será uma geração que será cheia de produtividade. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda a oliveira é incomum, visto que os novos brotos surgem constante na base do seu tronco, ou seja, estão ligados à árvore principal. E quando os filhos são chamados de rebentos, então significa que novos brotos, que é a base ali do caule, na raiz da oliveira, como árvore, continuará a produzir. Você que é alguém bem-aventurado, bem feliz, a bênção do Senhor cairá sobre a sua casa e sobre a sua família. O homem que teme ao Senhor terá garantia e alegria e luz no seu lar, que a oliveira proporciona através do óleo. Em terceiro lugar, também o tronco velho da oliveira vai morrendo com o passar dos séculos, e os novos rebentos vão surgindo, vão unindo em volta do tronco, envolvendo de tal maneira, formando assim uma árvore nova. É assim que é a sua geração, a geração dos seus filhos, surgindo uma geração cheia da graça e da misericórdia do Senhor. Quando está falando sobre um homem bem-aventurado, bem feliz, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, ainda está falando dos filhos, dizendo, olha, os filhos serão como rebentos, e em quarto lugar, se alimentam da seiva e da oliveira mãe, até serem enxertados ou mudas
para formar uma nova árvore. Eles estão ligados a você, até um momento especial que andarão sozinhos, em nome do Senhor. E os rebentos se alimentam da oliveira mãe por um tempo. O jambuzeiro, ou oliveira da rocha, é conhecido como oliveira brava. Em Romanos, capítulo 11, vemos a oliveira brava, que somos transformados ao sermos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo, o nosso Senhor. E quando olhamos para o Salmo, diz ainda que os filhos estarão em volta da mesa. Significa que a comunhão em volta da mesa, ou seja, comunhão e o altar. A mesa é como um altar da família, não para idolatrar algo, mas para adorar a Deus. E diz o texto que estarão em volta. Veja que bênção que esses filhos estarão em volta da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Veja que o Senhor te abençoará desde Sião. Ele está dizendo que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante a sua vida. O Senhor o abençoará desde Sião. Sião é uma figura do céu, onde está o Senhor. O monte espiritual, Sião para designar o paraíso, o céu. Agora, nós encontramos nesse pequeno trecho que Sião era a mente de Deus, depois o lugar onde o templo foi erguido, e hoje é de onde Deus nos abençoa, da Sião do alto. E os nossos filhos, promessa do Senhor, que ele viverá para ver a segunda geração da sua família. E o texto está dizendo, que o Senhor abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Um homem bem-aventurado, bem feliz, que teme ao Senhor, ele pode contar com a bênção de Deus sobre o seu trabalho. Uma mulher especial dentro da sua casa. Uma herança maravilhosa, que são os filhos dados pelo Senhor. E o privilégio de ver nova geração chegando, andando e indo mais longe do que você e eu. Para fechar a mensagem, você tem sido esse homem, esta mulher, bem feliz, bem-aventurada do Salmo de número 128? Hoje, o Senhor te chama para ser este homem, esta mulher, bem feliz, bem-aventurada. Em nome de Jesus, hoje é tempo de você entregar-se ao Senhor, sua casa, sua vida, sua família, para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Ore comigo agora. Senhor, nesta hora, quero, ó Deus, me apresentar a minha casa perante o Senhor. Senhor, que minha casa, minha vida possa ser feliz. Ajuda-me a temer ao Senhor, honrar ao Senhor. Que toda a minha casa possa ser abençoada. Que os filhos, a mulher, os relacionamentos possam ser abençoados, para que eu possa ver a geração futura, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Chegou o momento de adorarmos ao Senhor, momento de nós adorarmos com aquilo que nós temos.
Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem abençoado a sua vida. E Ele te abençoou com bens, com dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele nos dá 100%, nos dá a cada mês o sustento. E nos pede que a gente devolva a Ele apenas 10%, o dízimo. Esse é um chamado de Deus para a nossa fidelidade para com Ele. Ele é fiel para conosco. Resta saber se você é fiel para com Ele. Nós, muitas vezes, somos fiéis ao governo, mesmo quando nós queremos, porque é retido na fonte. Mas o Senhor não faz isso, não retém na fonte. O Senhor espera a sua fidelidade, devolvendo 10% daquilo que Ele te deu. Isso faz com que você e eu venhamos pisar sobre a cabeça de Mamon, o Deus do dinheiro, dizendo que nosso sustento é do Senhor. Ou ainda nós podemos ser agradecidos através da nossa oferta. A oferta é um ato de agradecimento. Você tem sido agradecido por tudo aquilo que Deus tem te dado? Essa é a oportunidade. Olha, as contas da igreja, a conta da igreja está aparecendo aí. O Pix é 19-98349-0033. Faça transferência nesse momento. Ande em fidelidade e agradecendo ao Senhor por tudo. Oremos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor é e tem feito. Abençoa cada servo do Senhor para louvor, honra e glória do teu nome. Amém. Nós vamos agora interceder pelos pedidos. Eu não sei como você está, mas talvez você gostaria de se apresentar diante de Deus, pedir por uma pessoa, orar por alguém. Dobre o seu joelho, onde você estiver, numa atitude de temor, de reverência. Pare tudo o que você estiver fazendo. Se não há silêncio onde você está, vai para o canto da casa agora e ore. Feche a porta do seu quarto. Vá até um lugar onde você possa estar, você e Deus, e clame ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, que o Senhor entre com a sua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Faz um milagre, ó Deus. Vem sobre esse que está clamando, onde estiver. Cura, restaura relacionamentos. Faz um milagre, ó Deus. Só o Senhor é poderoso para fazer aquilo que ninguém é capaz. Cremos no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Lembrando a você que você pode passar essa mensagem a mais 3 ou 5 pessoas, e eu tenho a certeza que serão rica e poderosamente abençoados. Receba agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e até a noite.